Então, vamos usar os 6 minutos para fazer algumas considerações. A ordem do dia já está em processo e várias votações estão ocorrendo, o que é um prejuízo, mas vamos lá. Acho que os advogados têm direito de defender suas teses e os advogados muitas vezes defendem teses inglórias pelo princípio do direito de defesa, que é também um princípio constitucional. Eu, por exemplo, tinha uma admiração por Márcio Tomás Bastos, mas se eu lembro de um crime de bárbaro que ocorreu em 1996 no meu estado, o massacre na Curva do S, onde 19 sem terra tiveram suas vidas ceifadas por balaços da polícia, o então governador tucano, Almir Gabriel, foi inocentado, porque pôde pagar um dos advogados mais caros do país, exatamente Márcio Tomás Bastos. O mesmo que também foi ao Pará para pedir justiça em memória de Paulo Fonteles, advogado do PCdoB, ex-deputado, ligado às causas populares, defensor da reforma agrária, foi assassinado, que estava na lista dos marcados para morrer. Muitos dos quais já se foram, muitos permanecem na lista no meu estado. E o mesmo advogado, então isso é um princípio importante. Então eu respeito as posições do advogado Jefferson La Rocha, que advoga para várias ONGs, ou organizações não governamentais, como sindicatos, federações, associações de produtores rurais, em vários estados, como Bahia, Maranhão, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, que é um homem muito ligado ao autor do requerimento, deputado Valdir Colato. Inclusive, uma das ONGs que o mantém, certamente o remunera, não que ele necessariamente precise, mas o profissional deve cobrar o honorário, é a Andaterra, Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores Rurais. E, claro, alguns advogados, como o Márcio, defendem um princípio e, mesmo sendo um democrata que lutou contra a ditadura, defendeu empresas e pessoas também poderosas exatamente pela concepção de que todos têm direito à defesa. Interessante isso. No caso do expositor aqui, convidado, ele cumpre duplamente o papel, porque além de advogado, ele advoga em própria causa, na medida em que é produtor rural na região de Campos Novos, hoje conhecida como Campos de Soja. Não é brincadeira, são 59 mil hectares dedicados à produção da soja naquela micro-região de um estado tão importante que é o de Santa Catarina. Esse debate tem que ser feito. Agronegócio, monocultura, destruição do equilíbrio ecológico, bom para as grandes empresas do agronegócio transnacional, Monsanto fatura, transgênicos sendo alastrados pelo território nacional, lucros grandes para quem produz na terra, quem ainda tem os latifúndios no Brasil, muita miséria, violência contra trabalhadores rurais, indígenas, quilombolas. É essa a situação. Não é? Então, não é um projeto favorável ao futuro do Brasil, não é um projeto soberano que aqui se defende. O agronegócio não gera emprego. Cada máquina substitui centenas de trabalhadores rurais. É produção capital intensiva. Então, nessa situação é compreensivo que há, digamos aqui, um convite feito entre quem pergunta na condição de relator e quem responde, com perguntas e respostas já, com respostas, aliás, muito previsíveis, as perguntas combinadas, tacitamente ou não. Mas aqui foi citado o problema do Morro dos Cavalos, em particular, né? Eu tive acesso, tenho aqui,
ao documento de compra e venda, em favor do senhor Walter Ben Souzan. Aí eu fui procurar... Posso adicionar os 3 minutos Pode. de liderança, por favor? Pode. Mais 3 minutos. Eu fui procurar, dar uma verdadeira folha corrida desse cidadão. Ele tem conflitos com a Companhia Catarinense de Água de Saneamento. Ele tem conflito com a Fátima, a Fundação de Meio Ambiente. Conflito com os povos indígenas, secularmente vitimados pela violência. Mas eu não quero concluir de que ele, de algum modo, possa reivindicar o direito à terra. Mas, na verdade, que tem um conceito polêmico, questionável por grandes juristas, como já tive oportunidade aqui de argumentar, Zé Afonso da Silva é um. A história de marco temporal é uma balela. O Supremo tem que ser questionado, pessoal. Ainda hoje aqui um jurista, procurador da República do Rio Grande do Sul, mostrou uma coisa é lei. Ainda que alguns achem que lei e direito são a mesma coisa, não são. Se decretarem aqui que eu não tenho direito à vida, eu sei que eu vou morrer, não vou ter como resistir, mas vou lutar até o último segundo ao meu direito, porque nenhuma lei, nenhum decreto vai tirar o meu direito à vida. Então, e as leis têm que ser dinâmicas, como a sociedade é dinâmica. Mas neste caso do marco temporal, estou convencido de que essa decisão em relação à Raposa Serra do Sol teve uma influência grande de um tucano dentro do Congresso Nacional, que, aliás, foi acusado pelo Barbosa de comandar capangas armados nas suas fazendas, e ficou por isso mesmo. O dia que me disserem que eu tenho capangas, que eu mando assassinar, sendo um cidadão comum, mero professor, porque isso eu serei eternamente, um mero arquiteto, não sei se sempre terei cargo público eletivo, mas minha vida, minha história, nem que eu queira eu posso me apartar. Não irá me acusar de crime sem resposta. Mas o Mendes calou diante da contundência de Joaquim Barbosa. E Joaquim Barbosa, aparentemente duro em alguns momentos, também recuou para preservar a instituição. Aí falou alto o corporativismo do Supremo. Mas é sério. Ele teve um papel importante? Teve. Mas é bom que se diga, aquilo não tem efeito vinculativo nenhum, está dito na própria resolução. Então vamos parar de dizer que a lei não está sendo cumprida, porque a lei tem que ser cumprida a favor dos indígenas, mesmo que, porventura, alguém tenha uma terra de herança em conflito com os indígenas. O direito indígena é o direito originário. E não venha um mexicano babaca, violento, financiado pelo La Roche, dizer aqui que não há direito originário, porque, afinal de contas, tem uma tese que muitos concordam, que tenha base científica, mas é difícil de provar, que os continentes já estiveram ligados pelo Estreito de Bering, e que ninguém nasceu aqui no Brasil, nem na Amazônia, nem nos Estados Unidos, nem no Canadá. A humanidade nasceu na África, então o único continente que pode falar em povos originários nas suas constituições são os africanos, não é isso? Só que agora mesmo tem tese que diz não é bem assim. Já se encontrou outros exemplos do acervo arqueológico que mostram que a humanidade pode ter nascido, inclusive, na própria Europa. Então, tem coisas difíceis de provar. Mas evocar o Estreito de Bering realmente é nos transformar aqui em moleques, entendeu? Como ocorreu nessa sessão passada. Não é o caso aqui, o advogado fala com contundência, com uma visão que eu discordo, mas é, digamos assim, uma defesa ideológica mesmo, né? Menos jurídica, porque aquela fala do Carlos Lacerda, tanto mal que esse homem fez ao país. Há governos que hoje são lembrados como grandes empreendedores, modernizadores do país, a despeito de possibilidade de ter tido corrupção. Quem constrói Brasília sem que haja processo com corrupção, né? Falo de Juscelino Kubitschek, falo de Getúlio Vargas. E naquele tempo não existia realmente, não existiam mecanismos tão avançados como hoje, o próprio Ministério Público, a Polícia Federal, não tinha essa estrutura, nem autonomia tinha. Aliás, é bem recente a autonomia da Polícia Federal, né? Eu me lembro do Tuma, fazia o que queria na polícia. Então, mas voltando ao que interessa, Carlos Lacerda não é um bom exemplo. Agora, no texto fala de divisão, quero dividir.
E o agronegócio, os agronegocistas, têm que parar de dividir as comunidades indígenas. Então, vocês vão convidar o Milton Moreira, não vão? Mas é bom lembrar, para quem fala em marco temporal e cita outubro de 88, que é de abril de 87 o contrato de compra e venda, que serve de argumento para o senhor Ben Souzan reivindicar direito à terra. Então, o que é que dá para depreender, baseado na decisão dos indígenas, que afastaram o senhor Milton? É que um índio foi corrompido e vendeu, sabe por quanto? 10 mil cruzados. Dá para comprar uma bicicleta e uma cesta básica. É uma tristeza ver que o indígena foi enganado, na verdade, mesmo sendo um cacique, àquela altura respeitado. Sabe quem é hoje o principal líder da Nyemonguetá? É o Irau Moreira, filho do Milton. Então vamos chamar o pai e o filho, só que o filho é o líder hoje. E o pai está expulso de qualquer comunidade guarani, porque tem sangue guarani, mas para a cultura guarani, ele é um traidor. Deixou de ser mesmo sendo. É triste isso. Eu gostaria que o velhinho continuasse cacique, mas os Guarani têm a sua soberania, a sua autonomia, digamos assim, e a gente tem que respeitar. Eu acho que há um debate, eu concluo que inicialmente eu não era totalmente convencido, mas que a gente pode avançar, que é um debate relacionado à PEC 215. Nem toda a terra ocupada, de terras indígenas ocupadas, foram ocupadas de má fé. Mas, em geral, as terras reivindicadas por índios, mesmo que não tenham sido de má fé em relação aos índios, e mesmo que sejam minifúndio ou médio fundo, mas grande parte é latifúndio, e não havendo má fé, mas, em geral, pode se configurar como um crime de grilagem, porque as terras são da União, às vezes terras devolutas. Mas, se não houve má fé, é possível, acho, avançar na norma, que já está em debate aqui, para reconhecer, porque não tem por que prejudicar uma família que tem 50, 100 hectares, herdou do bisavô, que às vezes chegou do exterior, mas às vezes nem tem vínculo com estrangeiros. Esse conflito pode ser resolvido. Agora, o direito indígena, por ser direito originário, ele está acima de qualquer questão. A lei ela tem que vir exatamente para reconhecer esse direito. Porque, onde não gosta muito de debater comigo, mas é um colato, bicho. Tem 100 anos a tua família aqui. Vocês vieram pobres da Itália, porque a fome era grande, como o meu avô veio lá de Ourense, local mais pobre do norte da Espanha. E que bom que vieram contribuir conosco aqui. Hoje o nosso povo é essa pluralidade, essa riqueza. Uma Rousseff é presidente da República. E que bom que nós não temos xenofobia. Mas se pode ter, de repente, um colato, governador do Estado, hoje é um deputado com vários mandatos, pode até se candidatar a presidente, quiçá ser eleito. Por que então não podemos ter num país continental o direito indígena respeitado? Então, eu acho que há toda uma tentativa de criminalizar os indígenas, dividi-lo e criminalizar a FUNAI, o INCRA, os quilombolas e os povos indígenas. Os deputados inscritos para interpelar o expositor poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto de exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder a faculdade da réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpelar qualquer dos assuntos. Espero que o senhor cumpra o regimento, senhor presidente. Eu agreguei o tempo de líder, tá? De vice-líder. Já deu 20 minutos. Não deu 20 minutos, presidente. Não deu 20, eu não quero brigar. Eu já falei. Que agride as pessoas. Eu já falei. Tem que ficar ouvindo. Né? Que vocês pensem bem. Não é penico para estar ouvindo. Pensem bem. Tá bom? Não. Senhor que lava a boca. Lava a boca. Está aqui financiado por empresas do agronegócio. O senhor é um agronegocista.
O senhor apoia a presidente, a ministra nomeada. Por ninguém do agronegócio e vou processar esse Processe, deputado. Agora eu quero saber de onde é que é o dinheiro dele, do petrolão. Agora, o senhor que tem que lavar a boca. É dinheiro o meu ouvido que não é pinico. E não é público. O meu ouvido não é pinico. O meu ouvido não é pinico. Lavar a boca e falar do meu nome. O senhor interrompeu o meu tempo, tem um presidente. Eu agreguei o tempo de liderança. Já tinha, inclusive, concluído, estava no processo de conclusão, quando Vossa Excelência, sempre truculentamente, vem com ofensas. Presidente. Mas,